Oi, pessoal. A Letícia está entrando já na live. Oi, Oi, tudo bem? Letícia. Tudo bem? Tudo bom? Hoje a gente vai ter como tema o morar na periferia e a gente traz para a conversa Letícia Miani é arquiteta e urbanista formada pela Universidade de São Judas Tadeu, pós-graduanda em gestão de projetos, produtora de pesquisas e artigos nas áreas de habitação de interesse social, em urbanismo e regularização fundiária e trabalha como arquiteta no poder público, trabalhando diretamente com o tema que a gente vai pautar aqui, habitação e moradia digna para todos. E eu sou o Denis, faço parte da Arquicop Mais, Cooperativa de Arquitetura e Urbanismo, e a gente tem trabalhado também com essa temática nas periferias, em específico no Jardim La Pena. E começando sobre a questão da moradia em relação à pandemia, com o Covid-19 a gente enxerga que a habitação ela se tornou um equipamento e um potencial produto e potencial espaço que a gente tem que pautar em relação ao Covid, porque e dentro da periferia, porque a condição da periferia é muito dispersa em relação ao que ocorre na área central, tirando os cortiços e algumas áreas onde tem a mesma situação da periferia. Então, a gente tem questões de insalubridade, a gente tem questões de adensamento dentro do mesmo espaço. Uma família ocupa um cômodo, 5 pessoas, 6 pessoas, então isso acaba potencializando muito a proliferação do Covid nesses setores, nessas regiões. Então, Letícia, eu queria primeiramente que você comentasse sobre essa questão em específico da habitação nas periferias e a relação com o Covid, e em seguida sobre como você enxerga a questão da pandemia sobre o aumento dos casos de violência dentro do território e sobre também a questão do poder público, a atuação do poder público nesses territórios. Uhum. Eu queria agradecer você, Denise, e toda a equipe do Arquipop Mais por ter me convidado para poder falar sobre habitação, que é um assunto tão importante quanto qualquer outro, né? De direito, de moradia, de busca, né? Por esse direito que todo mundo tem. Então, assim, eu acho que só para a gente entender, a realidade ela não é a mesma para todo mundo. Então, como muita gente disse, a gente não está no mesmo barco. Do que quem mora na periferia e quem mora em áreas vulneráveis, né? Então, entendendo que assim, para quem está no isolamento social, num bairro nobre, que tem, vamos dizer, da forma arquitetônica, tem espaço, tem onde tem onde se comunicar, tem onde brincar no quintal e tudo mais, isso é muito bacana para quem está num bairro nobre, mas para quem está numa periferia, que não tem um espaço, está numa situação insalubre muitas vezes, é de grande risco, entendeu? Para a saúde, para essa população, que às vezes como você disse, é uma família que tem 5 pessoas e dividem o mesmo ambiente, tem um cômodo a casa. Então, a gente olhando dessa visão, partindo dessa visão, não é igual para todo mundo, né? A mesma quarentena para nós, às vezes não é a mesma quarentena para quem mora na favela. Então, isso é muito injusto. Se a gente parar para ver, a violência cresceu muito na quarentena, a violência doméstica, a gente fala, né? Porque que acontece? A gente está falando de feminicídio, muitas mulheres que já praticavam em casa, agora os homens eles têm que ficar em casa por causa da quarentena e se a gente parar para pensar, não tem espaço para todo mundo.
aquele estresse, aquela nada justifica o feminicídio, mas acontece que o espaço, a parte arquitetônica que a gente vai falar, onde quem mora não é abrangente, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas começam a tornar esse ciclo vicioso, entendeu? E volta para a violência doméstica. E isso tudo está atrelado à moradia. Então, a gente volta no direito à moradia. E enquanto poder público, eu vejo que, assim, hoje, no governo que nós temos, não tem muita perspectiva da questão da moradia. Eu sei que é um direito que está na Constituição, artigo 6 da Constituição, e a gente tem que lutar por isso. E por isso que eu luto sempre, essa é uma coisa que eu defendo sempre. Porque com a nova política habitacional, que na verdade ela está destruindo o que a gente já tinha, a nossa perspectiva para a gente continuar a ter esse direito garantido, ela só diminui, entendeu? Então, em vista de ser público, a gente está diminuindo as nossas possibilidades, entendeu? De conseguir ajudar. Por isso é tão importante a cooperativa, é tão importante as ONGs. Muita gente apoia muita ONG por causa disso, porque não tem, às vezes, outra possibilidade no meio que a gente está vivendo atualmente, né? Sim, e reforçando a sua fala, a casa acaba sendo o espaço que anteriormente na periferia era o espaço do descanso, porque tem muito essa questão de deslocamento, centro-periferia e também essa relação de um espaço que anteriormente não tinha essa condição de estadia, de você ficar 24 horas dentro desse espaço, e é uma questão muito que o pessoal apontou agora do home office e da casa hoje em dia ser um espaço que agrega muitos usos e muitas atividades, na periferia acaba ocorrendo o contrário. A casa, na época da quarentena, ela acaba não sendo um espaço, um home office, mas ela acaba potencializando outras situações e outras problemáticas, por exemplo o convívio com uma pessoa, como você falou, mais violenta, feminicídio, Exato. questões com a criança relativas à educação, que o governo ele usa uma régua que não mensura situações dentro da periferia e acaba também desmobilizando grande parcela da população e a mãe acaba não sabendo lidar com a criança mediante essas situações Uhum. educacionais, situações de convívio dentro da casa. Então, pontuando essa questão da arquitetura e de um potencial que do território que a gente tem que pautar sobre a insalubridade das casas, como você enxerga a nossa atuação dos arquitetos e urbanistas nesses territórios? E outro ponto que eu queria Eu acho que está perguntar, travando um pouquinho. travou? Travou um pouquinho. Você falou como eu enxergo o papel do arquiteto do É, urbanista. do Não. arquiteto e urbanista dentro do território hoje. Como você enxerga? Então, o nosso papel, ele é muito importante, né? Porque o que acontece? Como você disse, por exemplo, a questão do home office, né? A gente consegue fazer um home office e tá tudo certo. Só que tem muitas profissões que não têm essa possibilidade de home office. Ela só consegue fazer, ou a pessoa só consegue fazer manualmente. Só consegue ir lá no trabalho e executar a tarefa dela. Uhum, Então, um grande problema, porque aí a gente gera desemprego, e aí quando vai para casa, não tem essa estrutura, né, de lar, a gente fala que a moradia digna não tem essa estrutura, porque não tem espaço para todo mundo conviver no mesmo espaço, né? Então, uhum, o método urbanista, ele é muito importante por isso, porque a gente também não pensa só na casa, na edificação, a gente pensa no todo, no contexto. A gente está falando de direito à cidade, direito à moradia, direito à infraestrutura. Coisas básicas que para a gente
às vezes nem tem muito sentido. Ai, por exemplo, um banho tomado, né? A gente conhece, para quem não sabe, eu trabalho na prefeitura de Suzano. Então, assim, a gente conhece algumas favelas aqui que a área é tão precária que a pessoa não tem um banheiro. Então, não tem um banheiro para poder tomar banho. Eu trabalhei algum tempo em Heliópolis também, e eu sei a realidade lá, que às vezes você não tem uma janela no seu quarto. Então, o papel do arquiteto do urbanista é tentar garantir esse direito à moradia de uma forma o quê? Trazendo assistência técnica, trazendo esse recurso para uma população vulnerável que precisa saber dos seus direitos e que precisa essa garantia, entendeu? Então, por isso que eu falei que o papel das ONGs é muito importante, o papel da cooperativa é muito importante, porque ela está efetivamente ligada ao território. Uhum, Então, o arquiteto urbanista, ele pensa na edificação, sim, e ele pensa também em todo o contexto. Não adianta só você ter uma casa muito boa, mas você não tem a água que chega até lá. Você mora no morro e tá uma casa linda. Inclusive, a gente tem até um exemplo aqui em Suzano, que eu fui numa casa que a pessoa foi removida para um programa habitacional, e aí quando a gente foi demolir a casa, porque era uma área de risco, uma área, enfim, tinha piscina. Tinha um espaço gourmet em cima, no terraço da casa. Tinha, tipo, uma piscina com uma casa de 4 andares no morro. Então, uhum, você vê que, assim, não adianta você ter aquela coisa se você não tem o resto, se a água não chega até a piscina, entendeu? Então, a gente tem que pensar em todo o contexto da edificação, do direito à cidade, de como a pessoa consegue os recursos dela. É a mesma coisa se a pessoa, a maioria das periferias, elas são realmente muito afastadas dos centros e é onde tem o trabalho. Então, imagina para um trabalhador acordar super cedo, sair de casa, ir até o trabalho, gastar horas e horas no transporte público, depois voltar para casa, às vezes nem ter água porque a água não chegou, ou não ter dinheiro para o gás. Então, assim, é uma situação que a gente tem que pensar o todo, não é só a edificação. A gente entende que a cidade é um direito de todo mundo e que o papel do arquiteto e do urbanista é esse: é garantir, é buscar, é produzir cidades que pensem nas pessoas, entendeu? E não nos carros, e não nas grandes empresas. Eu sei que a gente tem isso, que a realidade ela é bem diferente no mundo capitalista uhum, aqui, mas a gente tem que entender o nosso papel enquanto pessoa, enquanto social, enquanto humanos, entendeu? Principalmente nesse momento que nós vivemos. O momento da pandemia é um momento assim para realmente mostrar que a gente não está no mesmo barco, que existe pessoa que está passando por muita questão de vulnerabilidade, principalmente nas casas, nos territórios onde vivem. Então, a questão da solidariedade, ela é muito maior do que a gente só ir lá e ajudar uma vez, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender o contexto de todo mundo. Tem gente que está sofrendo muito por isso, uns mais e outros menos. Então, acho que é esse o papel do arquiteto, sabe? uhum. E outro ponto, reforçando a sua fala, é que as situações dos comerciantes dentro do território também é uma condição diferenciada em relação aos comerciantes de outras localidades. Então, que é um comércio que, de certa forma, ele está muito atrelado à vivência comunitária e à vivência do território, e a comunidade também enxerga de outra forma a pandemia. Tem territórios que a gente acaba enxergando a falta de infraestrutura. E, por exemplo, aqui na Zona Leste não tem nenhum hospital de campanha e a maioria dos leitos já estão ocupados já. Então, tem uma nova relação assim, o que eu digo assim, a periferia, essa relação de infraestrutura e localidade, pós-Covid, a gente acredita que não vai ter uma transformação significativa, porque essa realidade sempre existiu nesses territórios. Então, a pandemia, na verdade, ela chegou para potencializar o olhar da gente sobre demandas e problemáticas que já existiram há muitos anos dentro do território, e hoje a gente enxerga e pontua
que a comunidade, na maioria dos casos, tem se organizado para pautar as atividades dentro do território, seja na questão de engajamento comunitário ou na questão do pessoal se organizar para receber as campanhas de doação e conscientização da população local em relação ao Covid. Então, a gente acaba vendo que essa questão que foi se perdendo com o passar dos anos do poder da comunidade né? e uma visão singular, uma visão individual do pessoal, Uhum. a comunidade tem isso forte, né? Tem atrelado a ela. Então, dentro dessa questão, eu queria pontuar contigo sobre dois pontos em específico. Essa falta de infraestrutura básica, por exemplo, muitas atividades hoje, atualmente, estão atreladas à internet, à questão de ter água e esgoto. Muitas vezes tem territórios que nem possuem isso no seu território. E também questões como, além do espaço físico, a falta de espaços públicos nesses territórios. Então, a população acaba não conseguindo conciliar a quarentena e não ter um território para também ter essa pausa e essa relação com o espaço no entorno. Então, eu queria pontuar essa questão contigo de como, mediante, e também tem um mapeamento pelos urbanistas contra o Covid, que tem feito levantamento de áreas dentro das comunidades e também campanhas em relação ao auxílio a essas populações locais, como a gente pode mensurar a melhoria na qualidade do espaço urbano dentro desses territórios e também na qualidade habitacional, né, das casas, porque como também tem muito essa questão da autoconstrução no território, então o pessoal, como você falou, que teve a residência que copiou o padrão do pessoal, que às vezes acaba copiando um padrão que também, às vezes, também não é um padrão que é um padrão, não é certo e errado, mas um padrão que é de uma realidade também, de uma questão que não se adequa ou que também não, como é que eu posso falar, que não é uma coisa boa, sabe? Tipo, você fazer uma varanda gourmet, sendo que você, dentro do seu espaço, pode ter N potenciais e N Não, situações no território. garante o direito de. Você quer dizer, você não garante a qualidade arquitetônica. Digo, poderia, Uhum, sabe, uma edificação de 4 andares no morro poderia cair, entendeu? sim. Varanda gourmet poderia cair junto. Então, eu acho que tem essa relação, né? Mas então, pode perguntar, desculpa. Não, então, essa questão sobre como a gente pode pautar, além do espaço da casa em si, mas o território, os espaços públicos e essa demanda de ter infraestrutura básica, não somente infraestrutura básica, mas que a gente vê muito hoje em dia, essa falta de equipamentos de saúde, a falta de equipamentos de educação e etc. no território. Eu acho que assim, a autoconstrução, tendo uma assistência técnica de arquitetura, um profissional de arquiteto ou um engenheiro auxiliando, eu acho que ela é bem feita, acho que ela é bem-vinda à autoconstrução, quando tem uma assessoria, né, uma assistência técnica de um arquiteto. Uhum, Porque é o que a gente vê que não tem nenhum nem outro, né? Então a gente vê muito de autoconstrução, de autogestão e que causa isso no território. A falta de qualidade de, da edificação, que traz muitas vezes problemas de saúde para as próprias pessoas dentro da residência. Então, eu acho que assim, quando por mais a maioria das áreas periféricas, não todas, mas a gente tem muitas que são áreas de invasão, áreas, uhum, e eu não estou merecendo, não, pelo contrário, né? Eu luto pelo direito à terra. Mas falta isso, entendeu? Falta um pouquinho de conciliação do poder público com essas entidades, com essas pessoas que buscam ter uma moradia, mas que
possam construir de uma forma coerente, sabe? De uma forma que no futuro elas não venham a ter essa é quase que um prejuízo, né, para elas, enquanto moradia, enquanto saúde, porque não tem água, porque não tem esgoto, porque, enfim. Então, eu acho que assim, tentar conciliar isso, eu sei que é um desafio muito grande. A gente tentar conciliar a qualidade arquitetônica com o território e com uma população vulnerável. Mas eu acho que é possível, entendeu? Acho que assim, hoje a gente não tem uma política habitacional no país. Mas a gente pode transformar aos pouquinhos, entendeu? Eu acho que com a mudança de nós mesmos, nós enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto cidadão, eu vejo tanta gente buscando novas oportunidades dentro da periferia, sabe? O modo de gerir, o modo de pensar, como você disse, os comerciantes, né? É uma nova realidade que eles estão passando. Uhum, E vale salientar também que a gente tem que investir, principalmente nós, assim, precisamos dar um apoio para a cultura periférica, para a cultura, para o comércio. Eu sei que é muito legal a gente ir lá no Atacadão ou ir lá num mercado grande, mas por que não ir lá na quitanda do moço da esquina? Por que não? Porque ali tá ganhando o pão dele a cada mês, entendeu? Então, eu acho que vale reforçar isso, que a gente precisa dar voz a essas pessoas que agora, nesse momento, são os que mais estão sofrendo, são os que mais estão passando por esse baque, né? Porque o mercado grande ele vai se manter, porque são grandes empresas. E quem? O mocinho ali da esquina, ele vai? Talvez não. Então, acho que vale salientar a gente reforçar isso, a gente começar a consumir cultura da periferia também, conheci um movimento agora lá aqui de São Mateus, muito legal, e eles estão publicando livros, sabe? Eu acho que vale a pena a gente investir, a gente, sabe, consumir a cultura da periferia, porque é tão rica quanto a que quem produz no centro, que para quem, uhum. né? Então, acho que é isso. E tem outra questão também que a gente vê muito na periferia, que o pessoal tem esse sonho e essa oportunidade de querer empreender, querer montar atividades locais e pautar, por exemplo, o território que a gente tem atuado muito recentemente é o Jardim La Pena, Uhum, e esses últimos meses tem sido um território de transformações locais, assim, do dia para a noite você vê N situações tanto na questão de atividades com as crianças no território e também tem essa questão das crianças dentro do território mediante a quarentena e tem espaços que ocorre muito essa questão do pegar e fazer comunitário. Ele se propõe, age e faz aquilo acontecer no dia a dia. Então, a gente acredita também que o pessoal precisa também pautar questões de sustentabilidade no território, tanto em questões pontuais de materiais, que você vê muito essa demanda de descarte e eu acho o convívio da população local com essa temática dentro do território, ainda mais com a questão do Covid, uhum, que a gente acaba enxergando alguns pontos dentro da comunidade, na periferia. E outra questão que me surgiu agora, pontuando com você sobre esse saber e fazer comunitário local, uhum, tem muitos coletivos e um dos setores também que está sendo prejudicado bastante é o setor artístico. Então, o pessoal já não tinha essa mobilização local, não tinha esse apoio econômico dentro do território, se potencializou ainda mais a deficiência deles e poder pautar suas atividades. Então,
É isso, assim, que eu queria pontuar. Eu acho que assim, que nem voltando, você falando sobre sustentabilidade, né? O que acontece? Eu tô vendo isso muito forte aqui, por exemplo, aqui em Suzano, né? É uma cidade que ela Uhum, tem a coleta de lixo reciclável, tem os ecopontos, mas a maioria não sei te dizer em porcentagem, mas a maioria do lixo reciclado, ele é retirado por catadores, né? E o que uhum, acontece? As cooperativas, por causa da quarentena, elas fecharam. Então, muita gente que trabalha com reciclagem está parado. Então, você imagina uma população que já é vulnerável, que aquilo é só a fonte de renda dela e uhum, não vai poder trabalhar porque está fechado por causa da quarentena. Então, é uma situação de vulnerabilidade extrema e que isso afeta tudo, né? Afeta a vida daquela pessoa, a vida daquela família que é sustentada por aquilo. E aí a gente, até mesmo nós, por exemplo, eu e minha mãe, nós separamos sempre o lixo reciclado, sempre. Então, uhum, o que vai para o lixo é pouquíssimo. E aí a gente está acumulando muito lixo reciclado aqui em casa, porque a gente está esperando a moça que sempre vem buscar e ela não pode trabalhar, entendeu? Então hoje ela sobrevive do quê? De doações, ela sobrevive de outras formas para conseguir se alimentar. E isso tem tudo a ver, assim, a reciclagem, ela tem tudo a ver com a maneira como aquelas pessoas vivem, os territórios onde elas ocupam, que muitas ocupam o centro também, os centros da cidade. Então, é uma coisa assim que a gente tem que pontuar sim. A mesma coisa em relação à cultura, aos artistas, à classe dos artistas, que também tem a ver com a moradia, porque muito artista a gente tem que sobrevive, né, de arte, não pode mais, porque antes, sei lá, ia lá no metrô, cantava e tal, e agora não dá mais. Não dá mais, não tem gente, então é complicado isso, essa questão da, do consumo disso, o consumo da reciclagem, o consumo da arte e em relação ao território, né? Porque a gente está vendo com essa pandemia que está ficando difícil, né? E acho que nós, enquanto profissionais da área, pensando no espaço, pensando no planejamento, pensando na cidade, a gente tem que começar a tomar algumas atitudes e favorecendo essas pessoas, sabe? Entendendo que ok, ela também, ela temporariamente ela não consegue trabalhar, não consegue, mas então vamos fortalecer a comunidade onde ela mora, vamos tentar trazer curso, vamos tentar qualificar essa pessoa, de qualquer forma ela vai ficar em casa, né? Então vamos tentar buscar outras possibilidades, outros, outras ideias, outras, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso. Não só como profissional, mas como pessoa também, né? uhum. Porque, assim, dentro, assim, especificamente eu vou falar do ramo da arquitetura, que no final nem sempre é somente arquitetura. A gente pauta a arquitetura, a gente pauta a sociedade, a gente pauta questões econômicas, a gente acaba abrangendo um mundo em um horizonte gigantesco. Então, a gente tem que potencializar a conversa com esses territórios, a gente tem que pautar atividades para o pessoal de auxílio a esses territórios que têm passado de uma problemática gigantesca, tanto Uhum, em relação à sistematização de produtos e pautas relativas tanto no âmbito econômico, tanto na questão social, de assistência social, também que é uma carência enorme dentro desses espaços. Não tem alguém para conversar, não tem é, um profissional dentro do ramo que possa contar e pautar essas atividades o arquiteto Rafael Martins aqui perguntou, né? Como falar peraí, do ai, plano diretor, né? do plano diretor na periferia. Eu acho que assim, como que é o nome dele? Desculpa. É Rafael, né? Rafael. Rafael, eu acho que assim, quando a gente vai falar sobre plano diretor, a gente tem que entender que é participação popular. A gente tem que entender que não é só arquiteto, urbanista e advogado e vereador que tem que discutir sobre isso. A gente tem que trazer a população para essa discussão.
quando a gente vai fazer o plano diretor, a gente tem que entender que a população ela também faz parte dessa discussão. E assim a gente consegue garantir alguns direitos dessa população, direito à mobilidade, ao transporte, a diversas outras, a cultura, como o Denis falou, a educação. Por exemplo, a gente tem um exemplo assim muito claro, que muitos planos diretores, eles demarcam os EIs. Para quem não conhece, as EIs é a Zona Especial de Interesse Social. Eles demarcam essas EIs só em áreas periféricas, né? Eles acham que que a população mais vulnerável tem que morar só em área periférica. Mas não, por que não a gente mapear e colocar as EIs numa área central da cidade? Por que não, né? É uma discussão que ela tem que ser feita, não só enquanto nós, enquanto técnicos da área, mas com a população. Tem muita gente engajada, tem muita gente, tem líder comunitário muito engajado, que luta, que quer saber, que corre atrás. Então, por que não trazer essas pessoas para essa discussão, para buscar essa qualidade, esse direito, né? O Pedro também comentou aqui, ó, Letícia, e como você se sente aí estar dentro do poder público e ver essa política habitacional ser desmantelada? Desmantelada. Bom, Pedro, dá até vontade de chorar, né? Mas, assim, eu vejo, com a perspectiva que a gente tem hoje, eu não vejo muito futuro em relação à habitação. A nova produção de habitação, vamos falar assim, as novas produções de habitação eu não vejo muito futuro, sinceramente, com o que a gente tem no cenário hoje. Mas eu acho que a gente tem outras possibilidades, como, por exemplo, a regularização fundiária. Então, eu acho que a gente, enquanto poder público, a gente pode assumir um papel, achar outras possibilidades de garantir o direito à moradia para essa população, garantir uma qualidade de vida para essa população e garantir o direito à cidade. Então, eu acho que a regularização fundiária, principalmente em áreas ambientalmente frágeis, eu acho que é um assunto que está pegando muito no momento agora, porque é aquilo que é uma ferramenta com que a gente pode lutar, entendeu? Para trazer essa qualidade de vida para essa população. Eu acho que outra ferramenta também que pode ser usada é assistência técnica e de habitação de interesse social. Ou seja, os arquitetos e os urbanistas ajudarem essa população vulnerável a fazer essa autoconstrução, como o Denis comentou. Então, eu acho que é uma outra ferramenta que, assim, enquanto poder público, a gente pode também ajudar, sim. Uma coisa que não pode esquecer é a lei de assistência técnica. É isso mesmo. A É, Arquita comentou aqui exatamente, é isso. Eu acho que a gente não pode esquecer. São ferramentas das quais o poder público tenta ajudar. Assim, eu olhando pelo poder público, é as ferramentas que a gente tem para utilizar hoje, porque a produção de novas habitações realmente com o que a gente tem no momento, eu não vejo um futuro, não vejo uma perspectiva eficaz para isso. Até mesmo a gente acho que entraria numa outra questão que é o aluguel social, que uhum. aí também é uma longa conversa. E lembrando que a lei de assistência técnica, ela já faz 11 anos, né? Foi em 2008, se eu não me engano, 11.888 o número. E até mesmo dentro do nosso ramo arquitetônico, ela é pouco divulgada e pouco mensurada dentro dos projetos. Então, acho que cabe a gente pautar mais sobre ela, não somente dentro do ramo arquitetônico e da construção civil, mas dentro do território, mostrar e atuar junto a essas comunidades. Pontuando também que tem instrumentos dentro do plano diretor que potencializam a participação popular. Então, a gente tem instrumentos do plano de bairro, a gente tem instrumentos a gente tem as plenárias dentro das temáticas, dentro do território, sobre questões de drenagem, questões pontuais sobre projetos em específico no território. Então, cabe a gente sempre
ativar e conversar com esses territórios e pautar essas atividades com o pessoal, porque a gente acaba muito dentro da bolha, a gente fica dentro de uma bolha de atuação e de pauta dentro do ramo arquitetônico, a gente acaba esquecendo de lidar com o entorno e com os locais que a gente convive no dia a dia. A gente acaba sempre elitizando a arquitetura e tá tratando sobre temáticas que muito do que a gente convive hoje em relação à pandemia é muito o olhar que a gente não teve nesses territórios em regiões em específico. Então, acho que cabe a gente atuar de fato nesses territórios, seja por meio da assessoria técnica, seja por meio do engajamento comunitário e participação local. Então, eu acho que cabe mais à academia também pautar essa temática dentro da plataforma e do dia a dia nas matérias e no escopo do organograma dentro das escolas e universidades, para a gente pautar a cidade, pautar questões políticas, porque acaba tudo sendo o mesmo colchão dentro dessas temáticas. Então, acho que a gente tem que atuar de fato nos territórios e pautar sempre essas questões de arquitetura, questões de qualidade do território, questões de bem-estar social. Uhum. E eu Eu acho que acho cabe a gente também conversar com outras profissões, a gente conversar com assistente social, conversar com advogado, conversar com engenheiro, conversar com outros ramos e a gente exatamente. unir forças e pautar essas atividades no território. Eu acho que em relação a isso que você falou sobre a academia, né? Mostrar para a academia, o que acontece? Eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente não tem noção do que é a cidade real. Ah, a cidade real a gente não é discutida enquanto estudante, enquanto não é discutida a cidade real. E eu concordo, nossa, concordo plenamente com isso, porque a gente só vai aprender isso quando, ou se você trabalha na área, ou se você em algum momento da sua vida você se depara com essa situação de vulnerabilidade, e aí que você entende a cidade real, o que, que não é a cidade real, né? Porque é aquilo que a gente imagina demais, a gente é a nossa utopia, né? Enquanto profissional, a elitização que você falou, até a, a Arquitamíris comentou aqui, ó. Mas ela não é aplicada em todos os municípios e bem pouco divulgada. Caímos na elitização da arquitetura. Precisamos desmistificar isso com a população no todo. É exatamente o que o Denis falou, é exatamente o que o Denis comentou. Eu acho que é isso mesmo. Tem a questão também da, da noção de todas as profissões. A gente está falando de psicólogo, a gente está falando de assistente social, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar que tem que estar engajada na área, no território vulnerável. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Não é só o papel do arquiteto e do urbanista que vai conseguir mudar tudo, toda a situação. Não é. É uma equipe de multidisciplinar, que tem muita gente engajada, que está pronta para lidar com tudo isso. Aí o William Salles comentou aqui, como vocês lidam quando se depara com família que não tem um alimento para dar às suas filhas na periferia? É muito difícil isso, né? Na verdade, a gente é uma situação de vulnerabilidade que acho que passa da nossa questão de arquitetura e de cidade, né? É uma questão que acho que sempre teve no Brasil, que diminuiu muito aos últimos governos, né, que a gente teve. No governo do Lula, a gente sabe que diminuiu, que a pobreza diminuiu, então isso é fato, isso não é uma coisa que eu estou falando, mas a gente é difícil, com certeza é difícil. É a mesma, acho que o modo da sua pergunta, que o William fez a pergunta pra gente, eu acho que, pelo menos pra mim, eu acho que o que mais me dói é entrar numa casa e não ver uma janela. O que mais me dói é entrar numa casa e não ver um banheiro. Que pra gente é uma coisa tão normal, pra gente é uma coisa tão. E aí, quando a gente volta sobre habitação, quando a gente fala sobre direito à moradia, a gente não tá falando só de quatro paredes e um telhado. A gente está falando das mínimas condições de habitabilidade, as mínimas condições que aquela família
tem que ter, entendeu? Se a gente falar, ai, mas é 2 cômodos e tá bom. Não, não tá bom. Imagina ser uma família de 5, 6 pessoas. Então, a gente está falando de realidades diferentes, de situações diferentes. Então, quando a gente vai discutir sobre moradia, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas a gente tem que entender que todo mundo tem direito a ter as mínimas condições de se viver, de habitar, de sentir que é um lar. Então, é isso que eu defendo. E pontuando essa questão do William, a gente enxerga essa realidade próximo, de certa forma, do centro. Tem casos de famílias que não têm o que comer no centro, na capital. E isso tem sido potencializado nos últimos governos aqui na capital, porque muitos programas foram cortados e muitas atividades com essa população foi, de certa forma, não abrangido no governo e estão tentando mensurar agora essas ações e acaba que nos últimos anos houve um aumento na população dos moradores de rua e também é uma população que tem sofrido bastante com a questão da pandemia porque não tem a residência e não tem questões pontuais que sempre é colocado e mediante a questão do Covid. Então, eu enxergo que é uma realidade que já passou da hora da gente pautar, porque a gente vive num território que a gente vive com certas questões de certas pautas que não, eu acho que cabe a gente discutir de outra forma e a Uhum. gente acaba esquecendo e evidenciando essas pautas que a gente precisa emergencialmente pontuar tanto na questão de auxílio à população dos moradores de rua, auxílio e assistencialismo à população nas periferias, mediante seja programas do governo, ou seja mediante atuações dentro das atividades econômicas que possuem no setor, porque a gente esquece muitas das vezes, mas, por exemplo, Itaim Paulista tem territórios verdes com produção local e a gente acaba não pontuando essas atividades no território e isso acaba se fragilizando com o tempo. E poderia ser uma solução pontual para essa situação em específico nos territórios. Então, acredito que é uma realidade chocante que a gente não poderia assim existir, mas a gente tem que, de certa forma, contornar essa situação. A gente já está com avanços tecnológicos gigantescos e a gente ainda pauta E como questões, sim, a gente é muito arcaico e é muito, como é que eu diria, burocrático em relação a essas questões. E a gente tem que pontuar e majorar situações para atender essa demanda e também ficar é, no pé do governo e da prefeitura para acontecer essas ações e esses programas, para a gente de fato ter um território digno a todos. e aí eu volto, acho que nessa questão da vulnerabilidade de rua, né? Eu acho que assim, para quem não sabe a realidade de quem mora na rua, às vezes eles vão para como que é o nome? Desculpa, agora me fugiu. Não é albergue, como que é o nome? Ai, como que é o nome daqueles lugares? É tipo assim, é um lugar, é um abrigo, lembrei. É um abrigo. Abrigo. Isso, eles vão para o abrigo. Para quem, não sei se vocês já viram como que é um abrigo, mas o abrigo ele tem uma série de regras, enfim. E muitos moradores de rua, eles têm animais de estimação, gato, cachorro, e nos abrigos você não pode entrar com esses animais, você não tem toda umas regras que, ok, a gente tem que seguir regras, mas eu acho que o abrigo, ele também ele não atende às reais necessidades dessa população que está na rua, que está com uma situação vulnerável. Então, eu acho que nós, enquanto arquitetos, urbanistas, a gente tem que entender que a gente também pode fazer projetos e ideias para tentar mudar essa situação, entendeu? Tentar criar abrigos
e lugares que ocupam esse espaço, que dão essa mínima infraestrutura para essa população vulnerável que está na rua. A gente sabe que é um lugar temporário, que elas, eles ficam uma noite ou não, mas por que não ficar mais um tempo, né? Por que não? Por que essa pessoa não pode passar mais tempo? Por que que ela tem até um certo horário para entrar? Então, tem toda uma questão assim de logística, de espaço, que eu acho que deve ser repensado olhando do ponto de vista, porque é uma população que está vulnerável, principalmente como o Denis pontuou, agora na Covid, então, a gente sabe que é uma população que está sendo muito, assim, todo mundo sabe que em São Paulo tá um frio, assim, um frio que chegou a 9, 8 graus. Imagina para quem mora na rua, imagina essa situação, é uma vulnerabilidade imensa. Então, eu acho que a gente tem que pensar sim numa outra possibilidade, numa outra perspectiva de paz, de direito, de, de ser mais humano, né? E lembrando que também que o pessoal, pelo menos o pessoal que não acompanha e não tem essa vivência aqui na capital, em São Paulo, mas o crescimento da população de rua se expandiu. A gente tem a população de rua nas periferias agora também. E muitos programas não atendem nesses territórios. Então a gente também tem que pontuar a participação dessa população dentro dos planos diretores e planos governamentais. E a gente tem que mensurar também que a população de rua tem dados e censos recentes que contabilizaram a população de rua, mas acaba que a população de rua ela é como se fosse um morador invisível na metrópole, porque não tem uma precisão nos dados com a população local e acaba que fica um, a população e a prefeitura acaba majorando programas dentro de um viés e uma perspectiva que acaba não atingindo a população no todo. Uhum, Então, eu acho que também cabe a gente acompanhar e tratar sobre essa temática. E como a gente tem pontuado bastante aqui na live, trabalhar territórios mais dignos a todos dentro da periferia e também a gente, por exemplo, no Lapena em específico, o pessoal tem pontuado e instalado algumas torneiras para conscientizar e também para a população local conseguir conciliar suas atividades mediante o Covid, aqueles que possuem a sua atividade aberta. Então, eu acho que cabe a gente expandir essas iniciativas no território, a gente acompanhar também as grandes empresas que têm pontuado iniciativas locais e a gente ficar no pé do pessoal para implementar em outros territórios. uhum. E, assim, basicamente é isso que eu queria pontuar. E tem um último ponto que eu queria deixar salientado, que o Covid e a questão da pandemia tem, de certa forma, retratado e aumentado muito essa questão da desigualdade social dentro dos territórios. Então, eu acho que cabe a gente, nesse momento, pontuar de fato a real necessidade do pessoal que tem sofrido e tem abordado algumas situações dentro do território. Então, eu acho que cabe a gente pontuar iniciativas, auxiliar iniciativas que estão em percurso e se você tem uma ideia ou se você quer tocar algum projeto dentro da comunidade, eu acho que esse é o momento. Eu acho que a gente tem que auxiliar de fato essas comunidades, seja por meio de auxílio emergencial com doações, seja por meio de questões de comércios locais, a gente poder de fato comprar com o comércio local
e pontuar construção de materiais, seja máscara, seja algum material em específico. Acho que cabe a gente potencializar as atividades que ocorrem nesses territórios. Então, acho que queria pontuar essa fala agora e a gente já está com, deixa eu ver aqui, 9 minutos para para de acabar. tempo ainda para acabar. Eu acho que assim, dá para a gente finalizar essa live realmente reforçando aquilo que a gente também já disse no começo, que é isso, né? A gente sabe que as periferias, os territórios mais vulneráveis, eles estão sofrendo muito com o Covid, né? A gente entende isso, que a pandemia ela está sendo muito efetiva de uma forma negativa, né? Mas a gente entende que a população, os líderes comunitários, que são muito importantes dentro dos territórios, eles têm um papel, sabe, incrível de você tentar buscar, e até mesmo que você falou, né, que eles voltaram com a essência de juntar todo mundo, de buscar seja por um ideal, seja para buscar alimentação, doação. Então, acho que vale a pena a gente ressaltar isso, que é necessário, essas iniciativas que a gente tem que buscar mesmo. A gente, enquanto arquiteto e urbanista, também, nossa, tem um projeto que eu estou em mente. Não, vamos lá e vamos fazer. Esse é o momento. A gente está passando por uma crise muito grande e que a gente precisa disso, entendeu? A gente precisa de mente nova, a gente precisa de gente revolucionária, que pensa lá na frente, que pensa no próximo, que entende necessidade, que entende de novo que a gente não está no mesmo barco, que tem gente sofrendo com essa situação. Então, eu acho que esse é o momento mesmo, sabe? Da gente buscar essas novas alternativas, a gente buscar essa melhoria, e eu acho que é muito necessário, é uma coisa muito justa, é uma luta muito justa que a gente tem, né? E voltando só para concluir, em relação à moradia, eu queria que todo mundo que está assistindo a live é, entendesse o quão essa luta ela é necessária, o quão essa luta ela precisa existir, por mais que a gente esteja num governo que não está apoiando as ações, a questão da habitação, a gente tem que entender que todo mundo, quando volta, todo mundo está assistindo de casa, né? Poxa, vocês estão numa casa quentinha, bonitinha, tem chuveiro, tem tudo. Então, eu acho que vale a pena a gente colocar a mão na consciência e falar, nossa, por que que eu tô com a minha casa? Por que que o outro também não pode ter uma casa quentinha, bonitinha, com chuveiro, que tenha porta, janela, telhado, que não chova dentro de casa? Então, eu queria agradecer muito a Arcop Mais, queria agradecer muito você, Denis, foi uma live incrível. Adorei falar com vocês, falar assim, sobre um tema que eu amo de paixão, que eu defendo, todo mundo, quem me conhece sabe que eu sou defensora da habitação, sou defensora do direito e da moradia, e que a gente, com essa perspectiva, a gente pode inventar novas soluções, trazer novas perspectivas, trazer novas oportunidades, não só como arquiteto urbanista, mas como pessoa, pensando em regularização, pensando em assistência técnica, pensando na comunidade, em líderes comunitários. Então, eu gostaria muito de agradecer você, Denis, e a equipe do Arcop Mais por ter me convidado. Adorei falar. E é isso, obrigada. Eu que agradeço e é, você pode fala a sua rede para o pessoal seguir e acompanhar. Meu Instagram é o profissional, mas aqui na verdade eu mais posto questão os meus textos, que é o arroba Letícia Miane Arquitetura. E aí tem o meu pessoal também que vocês podem seguir, que é o arroba Lemiane. Meu sobrenome. É arroba Letícia Miane Arquitetura. Mas na live, quando o Denis postar, aí vocês colocam também, dá pra marcar, né? A gente vai marcar no post e queria lembrar que ao longo desses próximos dias, até domingo, a gente vai pontuar várias lives temáticas aqui. A gente vai tratar sobre o plano de bairro, a gente vai tratar sobre as situações do comerciante periférico,
A gente vai pontuar sobre questões pontuais de coletivos da arquitetura atuando no território. Então, amanhã cedo a gente vai postar o horário da live e espero que o pessoal acompanhe a gente esses próximos dias, que vai ser um material muito interessante. E é isso, eu só tenho a agradecer a você ter aceitado o convite, e eu Eu falo que por todo agradeço. mundo da cooperativa. E é isso, vamos junto pautar essas atividades no território e tentar de alguma forma auxiliar e transformar esses territórios de uma forma que seja mediante o Covid, ou seja, pós-Covid, a gente paute e consiga lidar com projetos Uhum. na comunidade. Então, gostaria de encerrar, agradecer o pessoal que acompanhou a live e esse material vai ficar gravado e vai ficar aqui no feed da cooperativa. Então, todas as lives que a gente fizer, a gente vai postar aqui no Facebook. E é isso. Boa noite Boa noite, e, Silvio. e é isso. Amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.